Olá pessoal, aqui quem fala, professor Classiano. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam aproveitando aí o tempo para estudar, tá certo? Não fiquem ociosos, aproveitem o tempo, façam as atividades e acompanhem os vídeos que vocês estão tendo acesso, tá ok? Então, no vídeo de hoje, queria compartilhar com vocês um pouco desse tema aí que vocês estão vendo no slide, sobre usos dos tempos verbais do modo subjuntivo. Esse conteúdo está na página, se encontra nas páginas 116 a 119 do livro de vocês do sétimo ano. Tá ok? Então, seguem aí. O que seria o modo subjuntivo? O verbo no modo subjuntivo pode exprimir desejo, incerteza ou dúvida, ainda que haja possibilidade de a ação ou estado expressos pela forma verbal virem a acontecer. Então, quando é que nós utilizamos o modo subjuntivo? É quando nós nos referimos a algo que é incerto, que é algo que nós desejamos que viesse a acontecer, ou uma dúvida. Diferente dos outros dois modos que vocês vão lembrar, do imperativo, que é o modo da, da, da ordem, tá certo? O, o subjuntivo é o da incerteza, da dúvida. O outro modo do indicativo seria o oposto do subjuntivo, da certeza, do fato, aquilo que está acontecendo. Ok? Então, o modo subjuntivo é isso. Vamos ver alguns tempos desse modo. Veja, por exemplo, o presente do subjuntivo. Observe a diferença entre um fato, algo cuja existência não se discute, e uma hipótese, algo que pode ou não acontecer. Então você tem esses dois exemplos, acompanhe. Existe vida em outros planetas. Isso é um fato, de acordo com essa frase. Não é uma dúvida, é uma afirmação, uma declaração, uma certeza. Se você observa o verbo existe, ele está no presente do indicativo. O que ele está fazendo é uma afirmação, ok? Enquanto que se você observar o verbo no modo subjuntivo, ele traz uma dúvida, uma suposição, uma hipótese, uma incerteza. Duvido de que exista. Se você compara os dois exemplos, você pode perceber a diferença. No primeiro exemplo, você tem o verbo no modo indicativo, certeza, o fato, existe, está afirmando. No segundo exemplo, é uma suposição, uma dúvida, uma hipótese. Duvido de que exista, tá certo? É uma dúvida, uma incerteza. Então, quando nós usamos o modo subjuntivo, nós estamos levantando uma hipótese, um se, um que, tá certo? Seguindo então. O presente do subjuntivo expressa desejo, possibilidade, pedido, sugestão, recomendação ou ordem. Pode exprimir processos que se desenvolvem no momento em que se fala, ou se escreve também fatos ainda não realizados. Por exemplo, esperamos que vocês venham para cá nas férias. Esperamos que, normalmente, o subjuntivo pode vir com a partícula se ou que. Tá ok? Então, como vocês observam aí no exemplo, esperamos que vocês venham para cá nas férias. Mais uma vez aqui, é um desejo, uma vontade, uma hipótese, não um fato ainda concretizado. A forma verbal nesse tempo é frequentemente precedida pela conjunção que. Então, quando nós usamos o verbo no modo subjuntivo, nós frequentemente usaremos com o que. Observando esse outro exemplo aí, agora já em outro tempo do modo subjuntivo, pretérito imperfeito. Deixa eu aproximar aqui para a gente poder ver. Ó. Diz assim, eu devia pedir a Suzy que ficasse de olho caso Haroldo aparecesse.
Aí a tirinha continua, mas deixa eu focar aqui no primeiro quadrinho, ó. É uma tirinha que tem no livro de vocês, vocês podem acompanhar melhor. Diz assim, ó: eu devia pedir a Suzy que ficasse. Então você tem um subjuntivo aí, uma dúvida. Não pediu ainda, não é um fato. É uma ideia, um pensamento, uma possibilidade. Caso Haroldo aparecesse. Tá certo? Então ele tem essas duas formas aí de subjuntivo sendo usada. As formas verbais. Acompanhe o slide. As formas verbais ficasse e aparecesse estão no pretérito imperfeito do subjuntivo. Observe. Caso Haroldo aparecesse, então Suzy me avisaria. Aparecesse está no pretérito imperfeito do subjuntivo e o avisaria está no futuro do pretérito do indicativo. Essas duas formas verbais mantêm uma correspondência temporal entre si, ou seja, elas se combinam para estabelecer coerência de tempo entre as duas afirmações. Uma depende da outra. Se uma acontecer, então a outra ação também pode acontecer, pode vir a acontecer. Se uma acontecesse, a outra aconteceria em seguida. A essa correspondência damos o nome de correlação verbal. Isso é extremamente importante porque, por exemplo, quando nós estamos escrevendo um texto e usamos um verbo em um modo, nós precisamos estar atento para que, quando formos utilizar outro verbo que tem alguma relação com o verbo já utilizado, nós usemos o outro verbo fazendo de modo que tenha coerência, para que um verbo não esteja em um modo e desconversando com o outro verbo que você usará no texto. Então, o que é correlação verbal? É a coerência existente entre formas verbais utilizadas em uma frase ou em mais de uma, indicando a articulação temporal adequada ao contexto. Então, quando ele diz, ó, caso Haroldo aparecesse, a Suzy, ela me avisaria. Então, você percebe que existe uma condição para que ela venha a avisar. Ela só vai avisar se o Haroldo aparecer. Tá certo? Então, o que seria o pretérito imperfeito subjuntivo? Quando nós devemos utilizar? Ele é utilizado para expressar uma condição para que determinado fato incerto venha a ocorrer. Ele expressa uma hipótese, probabilidade, desejo. Muitas vezes o imperfeito do subjuntivo é precedido das conjunções se ou caso. Exemplo: se o Calvin encontrasse o Haroldo, ficaria muito feliz. Então você tem o encontrasse sendo utilizado junto com a conjunção se. Se ele encontrasse, ficaria, o futuro do pretérito aqui mais uma vez sendo usado no verbo ficaria junto com o pretérito imperfeito do subjuntivo. Ficaria muito feliz. Observe que uma ação depende da outra. Tá ok, pessoal? Próximo vídeo, nós vamos passar uma atividade. Vocês vão fazer em casa e no próximo vídeo eu corrijo com vocês. Tá certo? Então, bons estudos, continue aproveitando e logo, logo, se Deus quiser, nós estaremos de volta.